Ação judicial diz que Apple mentiu sobre tamanhos de tela da série 10 do iPhone. Vocês viram isso? Sim. Mas mentiu, achei ocultou, deixou meio em verdade, deixou meio confuso. Olha só, galera, uma ação que foi registrada lá na Carolina do Norte, na Califórnia, um processo coletivo contra a Apple, cita que a empresa mente, ou pelo menos mentiu, sobre o tamanho exato das telas dos novos iPhones que tem o Note. Começou com o 10, temos o 10S, 10S Max e o 10R. A questão seguinte, o ponto principal é que os caras reclamam que o iPhone 10 ele não tem 5.8 polegadas e nem a resolução que a Apple cita que ele tem de fato. Ele cita, por exemplo, que a resolução é atual de 5.6 polegadas e que o recorte que tem na tela do iPhone 10 tem impacto nisso tudo. A ação clama que a Apple seja processada exatamente porque está fazendo propaganda enganosa aos seus consumidores, porque ela não entrega, teoricamente, todo o tamanho da tela que ela cita nas especificações e também nas imagens de divulgação dos smartphones que tem esse novo recorte para o Face ID. O que acontece? A Apple não comentou de fato o caso, a Apple não chegou e falou, galera, tá acontecendo isso e aquilo, mas foram encontrados os indícios, né? Os famosos indícios nas letras miúdas. E o que a Apple cita nas letras miúdas? Que ele realmente não tem 5.8 polegadas assim como os outros smartphones. Essa é a notícia do 5 de hoje. Eu estou vendendo um salgadinho sabor bacon feito de milho. É basicamente essa máxima. Tá escrito ali, é só você olhar com calma. Quando eles começaram com esse lance de Note, eles estão meramente colhendo o que eles plantaram. Eles sabiam disso. Eles sabiam que isso é meramente um monstro, e os cantos arredondados também dá aquela questão. Não é melhor deixar bicudo pra tela ser completa? Não, vou deixar um pouquinho arrematado aqui, cortar aquele pixelzinho de imagem. Pra ganhar 1 milímetro a mais de tela que no fundo você não vai usar pra nada, porque quando você vai assistir um filme, por exemplo, beleza, tem as notificações ali que ficam naqueles cantinhos. Horrível, tô usando celular com Note, não me acostumei. Não é legal. Ó, o processo tem 55 páginas e eles clamam. Caramba. Eles clamam também que a tela do iPhone 8 Plus tem mais qualidade e tem a resolução completa que a Apple cita, que no caso é 1080p. E que nos novos iPhones ela não é 1080p e nem perto disso. Na realidade é uma resolução bem diferente da do iPhone 8 Plus. Uma resolução toda quebrada por causa da tela esticadona, por causa do Note, tem um monte de continha pra fazer. Ficou meio bagunçado. E a alegação é de que o 8 Plus ainda tem uma resolução... Nossa, a dislexia tá Uma brava resolução... hoje. Uma resolução melhor do que a do iPhone 10. Lembrando que o iPhone 8 Plus foi um dos últimos smartphones da Apple com um display normal, né, em formato 16:9, e que agora com esse novo formato 19,5:9 ou 18:9, dependendo aí da fabricante, a Apple não é exclusiva nisso daí tudo, Sim. A galera começou a fazer um pouquinho dessa confusão. Outra coisa que eles também comentaram são os cantos arredondados do smartphone, que eles não configuram como pixels completos. Então a galera cita, então vocês estão usando subpixels que não tem todos os pixels. Por exemplo, o pixel é dividido em 3 partes, sei lá, os pixels vermelhos, azuis e verdes. Eles falam que não tem a mesma quantidade, por exemplo, do iPhone 8 Plus. O que, tudo bem, a galera tá reclamando bastante, estão processando a Apple somente agora, depois de um pouquinho mais de um ano do lançamento do iPhone 10 original. Só que a gente tá vendo também outras inovações no mercado e que provavelmente ou possivelmente também vão passar por esse mesmo problema, como por exemplo a Samsung com o Infinity O e a Huawei também, que lançou o Nova 4 com o furo na tela. Não, e deliberadamente você tem... Minha tela é do tamanho de uma de 10 polegadas, mas tem um buraco no centro desse tamanho, que daí na prática ocupa 2, e daí você tem 8. Aí você fala, caramba, mas espera aí, esse é imaginário, tá, gente? Só pra falar, não existe isso que eu falei. Será mesmo? Aí Acho que você- a Adriana tá criando um celular escondido. Será que existe um tablet com buraco no meio? Mas enfim, você tem um form factor de 10 polegadas num tablet, e você tem um buracão preto no meio que ocupa 5 polegadas. Esse tablet tem 5 polegadas ou ele tem 10 polegadas? Porque a distância horizontal dele, enfim, latitudinal, longitudinal, enfim, aquele risquinho que você faz de ponta a ponta, ele tem 10 polegadas, mas não há 10 polegadas de área útil. Exatamente. E aí, é a área útil que conta ou é de fato o tamanho do celular? Sinceramente, pra mim, se tem um buraco na tela, não é tela. Com É certeza. só um acidente. Se fosse assim, continuaria com as 2 barras, já que você não consegue usar em todos os aplicativos e afins. Ai, gente, tá acabando. Tá 25 acabando. segundos, a gente tá aqui e entrar em um outro nível de conversa. Mas eu concordo que não é área útil, não é considerado. Então, que façam as contas direitinho na hora de vender e não fica colocando lá. Até porque a costa do celular, as costas não são tela e não estão na contagem. Então, a Apple tá Ainda. colhendo o que plantou. Porque tem celular que vai vir, né? Com tela Com em note todos. dos dois lados. Exatamente. Note pra todo Ah, lado, tela pra que todo isso lado, acontece. dobrável e assim por diante. E acabou. Beijo. Até a próxima!